Bem, é muito importante o tema que nós vamos colocar aqui sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Qual a origem histórica do fato? Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Ucrânia e a Rússia continuaram a manter laços estreitos. Em 1994, a Ucrânia concordou em abandonar seu arsenal nuclear e assinou o Memorando de Budapeste sob garantia de segurança sobre a condição de que a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos emitissem uma garantia contra ameaças ou uso de força contra a integridade territorial da Ucrânia. 5 anos depois, a Rússia foi um dos signatários da Carta para a Segurança Europeia, onde reafirmou o direito inerente de cada Estado participante de ser livre para escolher ou alterar seus arranjos de segurança, incluindo o Tratado de Aliança, à medida que fossem evoluindo. Apesar de ser um país independente reconhecido desde 91, como ex-república soviética, a Ucrânia era vista pela elite russa como parte de sua esfera de influência. Em 2008, o presidente Putin se manifestou contra a adesão da Ucrânia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 2009, o analista Romeno Lulia e seus autores opinaram em relação à Ucrânia. A Rússia buscou uma versão atualizada da doutrina Brezhnev, que dita que a soberania da Ucrânia não pode ser maior do que dos Estados-membros do Pacto de Varsóvia. Antes do colapso da esfera de influência soviética durante o final dos anos 80 e início de 90. Essa visão baseia-se na premissa de que ações da Rússia para aplacar o Ocidente no início da década de 90 deveriam ter sido recebidas com reciprocidade no Ocidente, sem a expansão da OTAN ao longo da fronteira da Rússia. Revolução Ucraniana em 2014, anexação da Crimeia e guerra em Donbas. Após semana de protesto como parte do movimento Euromaidan 2013-2014, o presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovych e os líderes de oposição parlamentares ucranianos, em 21 de fevereiro de 2014, assinaram acordo que pedia eleições antecipadas. No dia seguinte, Yanukovych fugiu de Kiev antes de uma votação de impeachment, que o destituiu de seus poderes como presidente. Líderes das regiões orientais de língua russa da Ucrânia declararam lealdade contínua a Yanukovych, causando os protestos pró-Rússia de 2014 na Ucrânia. A agitação foi seguida pela anexação da Crimeia pela Rússia em março de 2014, pela guerra em Donbas, que começou em abril de 2014, com a criação dos quase-estados apoiados pela Rússia, das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Após 2014, um dos principais vetores da política externa da Ucrânia foi a adesão acelerada do país à União Europeia e à OTAN. As disposições relevantes foram incluídas na Constituição da Ucrânia em 2019. Ao mesmo tempo, a Rússia se opõe categoricamente à entrada da Ucrânia na OTAN, afirmando que isso representa uma ameaça para a Rússia. Em setembro de 2020, o presidente ucraniano Zelensky aprovou a nova Estratégia de Segurança Nacional da Ucrânia, que prevê o desenvolvimento de parceria com a OTAN, com o objetivo de ser membro da OTAN. Em 24 de março de 2021, Zelensky assinou o Decreto 117 de 2021, que aprova a estratégia de desocupação e reintegração do território ocupado na República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol. Em julho de 2021, Putin publicou um ensaio intitulado sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, no qual reafirmou sua visão de que de russos e ucranianos eram um só povo. O historiador estadunidense Timothy Student descreveu as ideias de Putin como imperialismo. O jornalista britânico Edward Lucas descreveu como revisionismo histórico. Outro observador notaram que a liderança russa tem uma visão distorcida da Ucrânia moderna e de sua história. A Rússia afirmou que uma possível adesão da Ucrânia à OTAN
e ampliação da OTAN em geral ameaçam sua segurança nacional. Por sua vez, a Ucrânia e outros países europeus vizinhos da Rússia acusaram Putin de tentar restaurar o Império Russo, União Soviética, e de perseguir políticas militaristas agressivas. Prelúdio da invasão. O conflito começou com uma grande movimentação militar de tropas russas na fronteira russo-ucrânia, inicialmente de março a abril de 2021 e depois de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Durante a segunda escalada militar, a Rússia emitiu exigências aos Estados Unidos e à OTAN, avançando 2 projetos de tratados que continham solicitações para o que chamou de garantia de segurança, incluindo a promessa jurídica vinculativa de que a Ucrânia não ingressaria na OTAN, bem como a redução de tropas da OTAN e equipamentos militares estacionados na Europa Oriental, e ameaçou uma resposta militar não específica à OTAN, se ela continuasse a seguir uma linha agressiva. Em 9 de dezembro de 2021, o presidente russo Vladimir Putin falou de discriminação com falantes de russo fora da Rússia, dizendo: "Devo dizer que a russofobia é o primeiro passo para o genocídio. Você e eu sabemos o que está acontecendo em Donbas. Certamente parece muito com genocídio." Em 15 de fevereiro de 2022, Putin repetiu à imprensa: "O que está acontecendo em Donbas é exatamente genocídio." Os meios de comunicação observaram que, apesar dessa acusação, o próprio presidente ucraniano Zelensky é um falante nativo de russo. Várias organizações internacionais, incluindo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Missão Especial de Monitoramento da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, para a Ucrânia e o Conselho da Europa não encontraram evidências que apoiassem as alegações russas de genocídio, e também foram rejeitados pela Comissão Europeia como desinformação russa. A Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia descreveu alegações de genocídio russo como falsidade repreensível, enquanto o porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Ned Price, disse que Moscou estava fazendo tais alegações como uma desculpa para invadir a Ucrânia. Em 18 de fevereiro, o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, respondeu a pergunta sobre o funcionário dos Estados Unidos que duvidava do fato do genocídio de Rússia em Donbas, postando uma declaração na página da embaixada no Facebook que dizia: "Os americanos preferem não apenas ignorar as tentativas de assimilação forçada dos russos na Ucrânia, mas também apoia política e militarmente." Uma das várias justificações apresentadas por Putin para a invasão da Ucrânia foi acabar com o nazismo no vizinho. Apesar do país ter um governo democrático e um governante judeu, filho de sobrevivente do Holocausto, ultranacionalistas e nazistas entraram nos combates formando tropa paramilitar, que às vezes atuam como força armada do país, estimulado por algum governo como o de Petro Poroshenko, 2014-2019, com o ministro Arsen Avakov controlando as milícias, a Polícia e a Guarda Nacional, que era ligada ao líder de um dos principais grupos de direita radical, Azonov. Supostos confrontos. Os combatentes em Donbas aumentaram significativamente em 17 de fevereiro de 2022, enquanto o número diário de ataques nas primeiras 6 semanas de 2022 variou de 2 a 5, os militares ucranianos relataram 60 ataques em 17 de fevereiro, mas a mídia russa relatou mais de 20 ataques de artilharia contra posições separatistas no meio-dia. Por exemplo, o governo ucraniano acusou o separatista russo de bombardear um jardim de infância em Stalinsky, usando artilharia e ferindo 3 civis. A República Popular de Lugansk disse que suas forças foram atacadas pelo governo ucraniano com morteiros, lançadores de granadas e metralhadoras. No dia seguinte, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk ordenaram a evacuação obrigatória de civis de suas respectivas capitais, embora tenha sido observado que as evacuações completas levariam meses para serem realizadas. A mídia ucraniana relatou um aumento acentuado no bombardeio de artilharia dos militantes liderados pela Rússia em Donbas, com tentativa de provocar o exército ucraniano. Em 21 de fevereiro, o Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou que o bombardeio ucraniano havia destruído a instalação de fronteira do FSB, a 150 metros da fronteira Rússia-Ucrânia, no Oblast da Rostov. Separadamente do Serviço de Imprensa
do Distrito Militar do Sul da Rússia anunciou que as Russos mataram na manhã daquele dia um grupo de 5 sabotadores perto da vila de Mitkaya, no oblast da Rostov, que havia penetrado na fronteira da Ucrânia em 2 veículos de combate de infantaria, que foram destruídos. A Ucrânia negou estar envolvida em ambos os incidentes e o chamou de Operação de Bandeira Falsa. Além disso, 2 soldados ucranianos e um civil foram mortos por bombardeio na vila de Zaitsev, 30 km ao norte de Donetsk. Vários analistas, incluindo o site investigativo Bellingcat, publicaram evidências que muitos alegaram ataques, explosões e evacuações longas foram ensinados pela Rússia. Em 21 de fevereiro, a usina termoelétrica de Lugansk, na República Popular Lugansk, foi bombardeada por forças desconhecidas. Então vejam que esse conflito Ucrânia e Rússia já vem de muito longe, portanto merece muita consideração de estudo para que continuemos em um próximo vídeo.